Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no YouTube, no Facebook, no Instagram e dos podcasts do Anchor e do Spotify. A educação foi uma das áreas que mais sofreu impactos e mais precisou se reinventar ao longo desses 6 meses, desde que se iniciou o processo de pandemia. Para conversar sobre o impacto nessa área e na área de administração como um todo, nosso convidado desse bate-papo é o Elivelto Nagel, da Rosa Finkler. O Nagel, administrador, diretor da Faculdade Senac Porto Alegre, conselheiro do Conselho Regional de Administração. Para bater papo junto comigo com o Nagel, está aqui a Ana Paula Rodrigues Pon, administradora, fundadora do Instituto Florescer, e a Alessandra Fraga, consultora de imagem e membro da coordenação nacional da BPW. Tudo bem, Alessandra? Muito bom, Rogério. Vou fazer uma rápida apresentação. Então, sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na estratégia da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o movimento surgiu neste momento que estamos vivendo, a pandemia veio e causou, nas nossas vidas, nos nossos negócios, uma incerteza. E aí, Rogério, eu e Ana Paula pensamos o que vamos fazer e criamos o Movimento Solidário Empresarial, um espaço para todos, onde a gente traz diversos profissionais, diversas áreas para conversar, para criar, para compartilhar, e todos nós construímos uma saída do pós-pandemia. Ana Paula. Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, sou consultora empresarial e escritora, e faço parte deste movimento que, de forma colaborativa, busca conhecimentos por meio dos nossos convidados, por meio das suas experiências, para que a gente possa encontrar caminhos e possíveis soluções de atravessar, passar por este momento da melhor forma possível ou com menos danos possíveis. Rogério? Eu sou Rogério Bon, administrador, professor universitário de pós-graduação, trabalho com consultoria há mais de 25 anos, quando fundei a Tempos Consultoria, tenho 9 livros editados, sou palestrante e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Nagel, muito feliz de poder contar contigo aqui. Obrigado por teres aberto tua agenda para conversar conosco. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Alessandra, Ana Paula. Não tem como iniciar essa conversa sem parabenizar a vocês pela essa brilhante iniciativa, por essa importante ação de vocês de trazer esse bate-papo, trazer informação, especialmente num período como esse em que há muita informação pouco útil, vamos dizer assim, né? Vamos qualificar desta forma, e vocês têm trazido no Movimento Solidário Empresarial e outras iniciativas muita informação importante, muita informação relevante para ajudar a mudar a realidade das pessoas e das organizações. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Prazer estar aqui com todos vocês. Nagel, como eu tinha comentado logo no início da nossa conversa, a área de ensino, de um modo geral, em todos os níveis, foi uma das que mais sofreu necessidade de ajuste em todo esse processo. A Faculdade Senac é uma faculdade muito grande, uma faculdade bastante importante, onde ela existe, e estamos falando de Porto Alegre. Poderias compartilhar conosco como é que foi o impacto para esta realidade e também no ambiente da administração em função da pandemia? Pois bem, a Faculdade Senac Porto Alegre, hoje nós temos 15 cursos de graduação, mais cerca de 10 cursos de pós, mais áreas que não são do ensino superior, como gastronomia, trânsito, soluções corporativas, e a gente tem cursando em torno de 3 mil alunos, e ao longo do ano a gente faz 7 ou 8 mil alunos, matrículas circulando pela faculdade. E esse período de pandemia do Covid-19, nós não ficamos imunes, pelo contrário, né? Se avaliarmos com um pouco menos de zoom nessa situação,
o ensino superior, assim, como outros segmentos do mercado, antes do fatídico dia 19 de março de 2020, né, ao qual tivemos aí o decreto da calamidade pública, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, mas antes disso, o segmento e a nossa economia já vinha, nos últimos 5, 6 anos, de uma crise, de uma recessão, e quando imaginávamos que 2020 seria um ano de um início, de uma retomada dos negócios, de retomada do PIB do país, a gente se depara com esta pandemia do Covid-19 e que provocou impactos verticais nos negócios, nos investimentos, provocou muitas reestruturações e no começo estávamos todos talvez um pouco céticos com a situação de que talvez não chegasse ao Brasil, quando tudo começou lá na China, né, o epicentro do vírus. Muita gente imaginava, inclusive nós, né, de que talvez não fosse nem chegar ao Brasil, e quando a Organização Mundial da Saúde declara a pandemia, bom, isso acende, né, uma luz para lá de amarela, né, de atenção. E esse contexto começou a provocar uma certa ânsia, um desconforto, e que, por fim, com a evolução, acabou sendo um desconforto positivo, porque a gente imagina que uma instituição de ensino, né, ela sofre impactos das mais diferentes variáveis. Quando um grande varejista faz uma ação promocional de celulares, talvez isso possa impactar uma instituição de ensino superior. Porque atualmente o preço de uma parcela de um aparelho celular moderno é quase a parcela de um ensino superior. Então, os impactos vêm de todos os lados. E a primeira coisa é que, infelizmente, ainda por uma questão cultural no nosso país, as pessoas acabam cortando seus orçamentos, é o investimento em educação. Nas organizações é o investimento em consultoria, em suporte, em conhecimento, de uma forma geral, né? Então, no começo deste 2020, o impacto no ensino superior, e aqui para nós na Faculdade Senac, ele, de certa forma, ele foi pouco sentido, porque o primeiro ciclo de ingresso nas universidades e no ensino superior, em geral, ele se encerrou ali no começo, 10 dias antes, uma semana antes da crise ficar mais aguda, lá no início de março. Então, em termos de captação, de prospecção do primeiro semestre, o impacto foi muito pequeno. O que começou a impactar com cancelamentos, reduções de disciplinas, e aí começou a desmoronar a receita, ticket médio, e aí a coisa começou a apertar. E nesse período, assim, a gente teve, claro, finanças impactadas, mas as duas áreas, talvez, que mais impactaram, que nos exigiram um movimento, uma atenção maior, foi a área de marketing e a área de recursos humanos. E a área de marketing, né, por questões óbvias, né, em termos de captação, dificuldade financeira, desemprego, reestruturações, esta onda assim, né, negativa que afetou a boa parte das empresas, acabou impactando nas universidades, né, e com reduções, e isso impactou também para os professores, com reduções de disciplinas, né, turmas que não fecharam. E esse ecossistema que uma instituição de ensino está inserida foi muito impactado, né? Porque os índices de cancelamento de disciplina, que são normais, entre aspas, né? Eles oscilam aí de 5% a 8% ao longo de um semestre. E no primeiro semestre de 2020, isso chegou a mais de 25%. Né? Então, quase triplicou os cancelamentos. Isso foi muito significativo, né, para todas as instituições. Então, as nossas iniciativas de retenção, né, política financeira do relacionamento com o cliente, olha, foram muitas adaptações que foram necessárias. Né?
Nagel, e além dessa questão da gestão da faculdade, também tem um outro ponto que penso que exigiu um redesenho muito rápido, que foi a impossibilidade da permanência das aulas presenciais. Quer dizer, falaste aí de 3.000 alunos que, de repente, de um dia para outro, não puderam mais estar presentes para assistir suas aulas. E os professores que planejaram as suas aulas para estar lá junto com os alunos, de repente, olha, tu não vai mais poder estar junto presencialmente com o aluno, tu vai ter que utilizar uma ferramenta de educação à distância. Como é que foi essa questão para a faculdade? Exato. Você sabe que uma das consequências, assim, a meu modo de ver, foi uma aceleração de tendências, né, e uma aceleração da transformação digital. Não só para instituições de ensino, mas eu acho que de maneira geral para o mercado. E aí, aceleração de tendências, não apenas de coisas novas, de talvez uma antecipação de 2030, talvez tenha acontecido, né? Mas talvez uma aceleração de tendências que já existiam antes da pandemia, como, por exemplo, aulas remotas, a educação à distância. E essa aceleração provocada pela pandemia nos obrigou a nos mexer muito rapidamente. Aqui na Faculdade Senac, em 48 horas, nós conseguimos migrar cerca de 380 turmas dentro da faculdade para a modalidade remota. E isso foi uma disrupção muito grande, porque, muito embora nós já operávamos com 15%, 17%, até 20% dos conteúdos com a modalidade à distância, nem todos os professores tinham essa expertise, tinham sequer trabalhado ou dado uma aula, né, usando uma plataforma digital. E nós tivemos que, o dia 19 de março, foi numa quinta-feira, lembro-me bem. E na segunda-feira nós já tivemos a primeira aula remota para todo mundo. Nós tivemos que preparar a infraestrutura de tecnologia, preparar o nosso professor, o professor tem que se adaptar, porque do dia para a noite nós vivemos anywhere office, né? Então, assim, você trabalha em qualquer lugar é lugar para trabalhar, né? Quem nunca fez uma reunião no carro, né? Nessa época de pandemia? Quem nunca esteve em 2 reuniões ao mesmo tempo, né? Então, assim, o professor teve que, do dia para a noite, se adaptar. Ele teve que começar a dar aula com o cachorro no colo, com o gato passando atrás, com o filho chamando. Ele teve que terminar uma aula, correr para a cozinha. Então, gente, isso foi uma disrupção no comportamento. Isso mexeu com as emoções das pessoas, isso mexeu com as relações de trabalho, mexeu com família, mexeu com as relações de consumo da família, né? E de uma hora para outra, o nosso escritório, a nossa sala de aula estava ali, né? O professor com 30, 40, 50 alunos na sua sala, no seu quarto, né? Olha que loucura foi isso, né? Em poucos dias, né? Foi vertical, né? E nós conseguimos fazer essa migração e é evidente que isso nos exigiu trabalhar com um plano de ação, muito acompanhamento com nossos professores. Foi um acompanhamento diário, né? As nossas equipes tiveram que se desdobrar muito, né? E nessas horas, Rogério, Alessandra e Ana, e quem nos assiste, é que se colocou à prova, sabe o quê? A cultura das organizações. Eu falo porque a maioria das organizações mais estruturadas com o seu sistema de gestão tem isso até de uma maneira formalizada, documental, os pilares da sua cultura. E quando as coisas estão tudo muito bem, tudo muito fluindo, é tudo muito bonito. Quando você chega num momento de crise, é que aí nós vamos ver a coerência com esses elementos culturais, com esses princípios. E fazer essa ruptura de levar a sala de aula para dentro da casa dos nossos professores e o próprio estudante, que a sala de aula agora é dentro do quarto dele, da sala dele, do carro dele, onde quer que ele esteja, né? Isso exigiu, assim, uma mudança de postura, de comportamento fenomenal. Foi muito, muito estressante,
foi muito estressante, foi um acompanhamento diário, né? Tecnologia disponível, nós, como já operávamos, nós já tínhamos, isso foi uma vantagem. E aí, quando a gente olha para instituições de ensino públicas, especialmente educação básica e fundamental, até agora, depois de 6 meses de pandemia, não conseguem trabalhar uma aula à distância, uma aula remota, online, com um mínimo de qualidade para que a pessoa possa aprender alguma coisa, né? Então, essa foi a nossa virada, assim, nós tivemos que transitar com essa virada cultural e aí que a gente teve que praticar e mostrar coerência. Quando a gente diz que se preocupa com a qualidade de vida do nosso colaborador, nós estamos falando de emprestar uma cadeira de dentro da organização para ele levar lá para sua casa, de levar um computador um pouco melhor, que talvez ele não tenha na sua casa, um aluno que não tem um recurso. Nós disponibilizamos todo o patrimônio da faculdade para todos os nossos colaboradores e alunos. É só assinar um termo de responsabilidade, ele pode levar para onde ele quiser, qualquer item do nosso patrimônio, né, por exemplo. Enfim, são tantas os desafios que aconteceram e ainda estão acontecendo, né, e os impactos são transversais, assim, são impressionantes mesmo. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Gratidão, Rogério. Muita gratidão, Nagel, por estar aqui conversando conosco, trazendo essa outra visão, né, que a gente não enxerga, que é a gestão dentro do ensino. Eu sou suspeita de falar do SENAC, porque eu sou cria do SENAC e tenho um carinho enorme por esta instituição, tanto pela cultura quanto pela forma que os funcionários, os colaboradores lidam com as situações. Fui muito bem tratada, sempre que vou lá sou muito bem tratada, tanto pelos colaboradores quanto pelos professores, que têm um carinho imenso pelos seus alunos e sempre fazem o possível para estarem à disposição, cuidarem dos nossos interesses e prestarem um melhor serviço. Isso eu falo porque eu vivenciei isso por 2 anos e estive presente a todo momento e só tenho muito a agradecer a forma que adquiri o meu conhecimento dentro da minha especialização. Tu trazendo todas essas informações, essas necessidades de adaptação, todo esse cuidado que vocês levam não somente para o cliente, que era a forma que eu via, né, e vejo, mas também tu está mostrando o cuidado referente aos colaboradores. Tu trouxeste essa questão dos professores sobre a adaptabilidade de trazer o professor para um mundo online, né, que não era somente um EAD de aulas gravadas, mas de aulas remotas, aulas simultâneas em colaboração com os alunos, mas também teve a questão das adaptações com os colaboradores do administrativo, com o colaborador do RH, que também teve que ser peça-chave para poder constituir essa mudança, essa necessidade de adaptação tão rápida que a pandemia nos promoveu, né? Como que vocês fizeram para lidar com os funcionários destas áreas, que não são os professores, as outras áreas, para que houvesse a motivação com os funcionários que ficaram, os colaboradores que ficaram, como tu trouxeste, houve algumas demissões, houve alguns problemas que vocês tiveram que lidar, e como é que você, como gestor, lidou com tudo isso para poder levar para os funcionários que ficaram, os colaboradores que continuaram, permaneceram, para que eles pudessem se motivarem a dar o seu melhor, mesmo neste período tão complicado? Está muito bem colocado essa tua observação, Ana Paula. E você sabe que eu acredito muito assim, que as lideranças das organizações, independente de ser uma instituição de ensino ou qualquer organização de qualquer segmento, né, se exigiu muito um protagonismo das lideranças. Então, assim, isso é perene, né? Toda liderança precisa ter esse protagonismo no sentido de desenvolver, de dar espaço, de fazer o ecossistema ali da organização fluir. Mas, sobretudo, nesse momento em que havia muita insegurança, ninguém sabia o que ia acontecer exatamente,
parecia algo distante, que daqui a pouco chegou no país, chegou no estado, chegou no município, e a gente foi afetado. E o que a gente faz, né, vendo os impactos desta forma? Nós aplicamos, no primeiro momento, o home office para 100% dos colaboradores. Todo mundo pôde trabalhar da sua casa. Nós tivemos que, também por força dos decretos, né, literalmente passar o cadeado e fechar, apagar a luz e todo mundo para casa. Então, você imagina como é que a gente faz. Olha a importância das lideranças e das lideranças intermediárias nas organizações. Daquela liderança intermediária que tem 2, 3, 4, 5 pessoas na sua equipe. Tem um papel fundamental, porque esse escopo de liderança, a importância, ele tem o mesmo efeito de que balançar a lâmina d'água de uma lagoa. Ninguém consegue, uma liderança não consegue, no cenário de crise, agarrar toda a organização como se pega uma lagoa e balançar para a lâmina d'água ficar se movimentando o tempo todo. Você precisa jogar uma pedrinha na lagoa aqui, porque ela vai formar umas ondinhas, joga uma pedra lá, outra onda, outra pedra, outra, e quando você vê as ondas de cada pedrinha se encontram e a lagoa está balançando. Eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer. As lideranças intermediárias foram muito relevantes nessa mudança toda, né? Para o colaborador que estava lá na sua casa, levantar a mão e sentir a sua liderança. Olha, eu preciso de ajuda e a minha liderança está aqui. A gente fez home office, aí depois, numa segunda onda, nós colocamos os colaboradores em férias, daqueles que tinham um período aquisitivo já completo. Aí, numa terceira onda, enquanto as coisas iam acontecendo, né, nós demos férias para aqueles colaboradores que tiveram as suas funções, as suas atividades impactadas pelo fechamento físico, né, como o pessoal de recepção do prédio. O prédio está fechado, né? A gente antecipou férias para essas pessoas. Aí, numa quarta onda, a gente, vamos dar 10 dias de abono no ponto. Fica em casa sem trabalhar. Se eu precisar, eu te aciono. Olha, nós fomos assim, uma ação depois da outra, uma depois da outra. A gente foi esgotando as possibilidades e aí saiu a medida provisória 936, se não estou equivocado no número, que permitiu suspender contratos de trabalho, reduzir jornada de colaboradores em 25%, 50% e 70%. E aí nós começamos a fazer uso desses mecanismos para poder preservar o trabalho e o emprego das pessoas. Eu posso afirmar para vocês que nós não demitimos absolutamente nenhum colaborador por conta da pandemia do Covid. Coincidência ou não, nós tínhamos feito no final do ano passado uma reestruturação que foi um rescaldo dos últimos 3 ou 4 anos por conta dos impactos da crise econômica, né? E então, assim, de certa forma, a gente acabou se preparando sem imaginar que poderia vir uma pandemia, né? Então, essa reestruturação no final de 2019, mais as medidas paliativas, nos permitiram segurar 100% das nossas equipes, né? E sem falar nos protocolos de segurança, que a gente testou os nossos colaboradores, na medida que eles iam ficando mais expostos, né? E, enfim, nós fomos trabalhando assim com as nossas equipes administrativas, né? Mas eu reforço que as lideranças intermediárias assumiram um protagonismo, assim, que foi fundamental. Alessandra Fraga, consultora de imagem, empreendedora e uma das coordenadoras nacionais da BPW. Também gostaria de te agradecer, né, já por estar aqui com a gente, compartilhando, né, essa vivência que vocês passaram do ensino. Eu também fui uma aluna do Senac, eu fiz gastronomia, gente, ninguém sabe que eu sou formada, eu sou chefe de cozinha também. Olha aí. Eu sou pessoa plural, né, como diz o Rogério, né, multitarefas. E eu acho que eu vou puxar para ti, na verdade, a minha formação inicial, eu sou pedagoga, né? E aí eu penso na questão do aluno. Eu vou puxar a nossa conversa para esta questão. A gente sabe que educação é a base de um país, né? A gente sabe que no Brasil, 18% só da população tem as condições para chegar ao ensino, né, superior.
né? Isso já é um problema para nós. E agora a pandemia veio e, como tu trouxeste, teve um índice de 25% de cancelamento. Isso, com certeza, vai impactar no futuro, né, do nosso país, né? Eu estava até ouvindo outro dia uma palestra falando sobre essa questão do jovem, que dentro da psicologia o jovem é a criança até 25 anos, e eles não têm essa maturidade, esse preparo para vivenciar o momento que a gente está vivendo. Nós não tivemos, né? É complexo isso. E o jovem é o que está mais sofrendo, tanto emocionalmente, né? Que a gente está com índice já de 90% dos jovens com depressão, 80% com crise de ansiedade, isso é uma estatística mundo, né? E isso vai influenciar no ensino, né? Ensino superior, não é fundamental, mas de certa forma causou um impacto, né? Como é que vocês viram, vocês como instituição, como é que vocês perceberam o aluno de vocês? Muito bem. Eu tenho uma filha de 9 anos e eu posso afirmar para vocês que a minha esposa é professora universitária também, não é do ramo, e a nossa filha com 9 anos no 4º ano. E com toda uma estrutura assim, social, cultural que ela tem na casa dela, né, que é ligado, a gente sentiu dificuldade. E aí a gente comentando assim, imaginem as camadas sociais, que são a grande maioria do nosso país, com dificuldade de acesso. É o que você falou, assim, o impacto no país, o impacto na economia, essa fatura vai chegar. Essa fatura vai chegar. Isso é uma das consequências, assim, do pós-pandemia, que, ao meu ver, essa fatura, assim, desse gap de aprendizado, esse gap da educação esse ano, e ela vai levar alguns bons anos impactando negativamente, assim, infelizmente. E nos nossos alunos do ensino superior, a gente notou, assim, uma certa restrição, uma certa, poderia dizer que até uma certa preguiça, sabe, de encarar esse novo. E aí, alguns se valendo do, eu estou pagando para fazer presencial, não quero fazer à distância, não é isso que eu quero, não me adapto, a distância, o remoto não é para mim e tal. Então, assim, não foi educação à distância como tradicionalmente se conhece. Era uma aula síncrona, onde você tem um professor interagindo no mesmo dia, no mesmo horário que você estivesse aqui. Então, quando os alunos começaram a ver que a juba desse leão não era tão grande assim, né, eles começaram a mudar o comportamento. Começaram a aceitar, baixaram a guarda, né, começaram a dizer que estava com dificuldade, a gente foi pontualmente mensurando. Nós deixamos transcorrer 1 mês e meio da migração das aulas online e aplicamos uma pesquisa, um foco na avaliação das aulas remotas. Avaliamos o conteúdo, avaliamos o professor e perguntamos para ele como é que ele estava aprendendo, se ele estava aprendendo comparado com a realidade anterior, né? Nós nos surpreendemos, assim, na nossa pesquisa indicou 90% de satisfação dos alunos com essa mudança, né? Então foi super positivo, assim, mas a gente viu uma certa resistência no começo e muitos já nos disseram que gostariam que continuasse assim, desta forma, né? E isso seguramente vai ser um dos impactos, assim, do pós-pandemia, né? Se é que se pode falar pós, na verdade já está acontecendo, né? Uma reconfiguração dos modelos de negócios, assim, de muitos segmentos, mas no ensino superior, o que se falava como tendência já há 5, 6 anos atrás, está acontecendo uma aceleração disso, que é o tal do hibridismo. Como é que tu trabalha o presencial, o remoto, né? A educação à distância assíncrona, em que não tem uma interação direta, que o aluno faz no seu tempo, no seu jeito. Como é que a gente vai usar isso? É algo que vai impactar nos modelos de negócios, assim, né? Mas essa fatura do gap de aprendizado da educação, ela vai chegar para o nosso país, infelizmente vai chegar. Angel, é uma adaptação que todos nós estamos passando, e essa questão que tu trouxeste dos alunos, ela é realidade também nas empresas. Muitas empresas também demoraram a reagir ao que estava acontecendo. Em alguns casos, a gente vê empresários esperando para ver
as coisas se sedimentarem para começar a agir, isso lá em março, abril. Outros que imediatamente tomaram ações e com isso reagiram de uma forma mais propositiva e hoje estão numa situação mais sólida do que outros que ficaram esperando para ver o que ia acontecer. Mas é natural do ser humano, no primeiro momento, bloquear, reagir, não quero mudar, bom, mas a mudança vai acontecer, não tem o que eu possa fazer para não mudar, né? Todos nós fomos tragados aí por essa tsunami de transformação que repentinamente chegou. E a gente sabe que não era a tecnologia ou a maturidade dos mercados que impediam muitas coisas, era a cultura, o e-commerce, a aula remota ou à distância, né? E que hoje nós somos obrigados a nos adaptar, né? De uma maneira forçada, mas a cultura realmente ela restringia muito, né? Esse preconceito até. Nagel, a gente está chegando ao final do tempo do nosso bate-papo e eu gostaria de convidar a Ana Paula e a Alessandra para deixarem os comentários e, ao final, te pedir uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, Ana Paula Rodrigues Bon. Gratidão, Rogério. Gratidão, Nagel, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, por compartilhar como vocês adaptaram e os resultados dessa adaptação, porque a gente sabe que algumas mudanças vão permanecer, inclusive as questões das aulas e das atividades de forma híbrida, como você trouxeste aí o hibridismo. E depois eu quero saber o resultado da volta das aulas presenciais, quem realmente vai querer voltar ao presencial, e eu quero ver os professores conseguir segurar esses alunos dentro da sala de aula depois deles experimentarem ter aulas em casa, não é? Muita gratidão, que possamos fazer várias outras atividades, que o Senac possa aí melhorar cada dia mais, passar por este momento da melhor forma possível. Muito sucesso a todos. Espero logo poder ter a oportunidade de estar lá de novo, aprendendo, compartilhando, e sigamos da melhor forma possível. Gratidão. Alessandra Fraga. Também gostaria de te agradecer, Nagel, por estar com a gente, compartilhando. É muito bom as pessoas ouvirem. Daqui para frente, né, cada vez mais, as pessoas, para se adaptarem, elas vão ter que buscar, né, conhecimento. E o Senac eu sempre vi como uma referência para inovação, técnicos, tecnólogos, cursos mais rápidos, e isso facilita e apoia os profissionais, né? Então, é muito bom que eles ouçam a possibilidade, né, e essa adaptação que vocês fizeram rapidamente. Agradeço por estar aqui conosco. Obrigada. Administrador Elivelto Nagel, da Rosa Finkler Nagel, diretor da Faculdade Senac, conselheiro do CRA, que mensagem tu pode deixar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento? Olha, eu acredito que não haverá soluções lineares para dar conta dessa herança da pandemia, que é complexa, né? E eu acredito que esse pós-pandemia, ele poderá ter uma transição banal ou transformadora. Será uma transição banal se a gente voltar a fazer o que a gente fazia antes e se voltarmos a fazer do jeito que fazíamos antes. Ou ela pode ser transformadora, se nós aproveitarmos tudo isso e usarmos isso como um ponto de conexão, uma interseção ou um hub, né, para sermos mais inovadores, para revermos nossos modelos de negócios e principalmente revermos os nossos hábitos. E por fim, nós teremos os que estão sofrendo e que sofreram, teremos as neutras e os que se beneficiarão desse período. Em que grupo você vai ficar? Muito bom. Nagel, muito obrigado pelas tuas palavras. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Alessandra. E estamos chegando ao final de mais esse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.